que eu lembro a vocês o seguinte: quando nós falamos aí do princípio da legalidade, estudando o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, veja, pessoal, que no artigo 3º do Código Penal, que se trata da lei excepcional temporária, o artigo 3º, né, a lei penal não incriminadora prevista no artigo 3º, ele relata que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O que isso quer dizer? Então, veja, nós já aprendemos sobre o princípio da legalidade, já aprendemos sobre a irretroatividade maléfica e aprendemos sobre a retroatividade benéfica, ok? Ou seja, se uma lei nova entrou no mundo jurídico hoje, ela pode retroagir para melhorar a situação do acusado que cometeu o crime no passado? Pode, sem problema nenhum, tá? Artigo 2º, acumulado aí com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Agora, ela nunca poderá ter força, essa nova lei, ela não pode ser aplicada aos casos passados. Agora, uma lei pior pode ser aplicada no futuro? Eu falei para vocês que não, essa ultratividade maléfica também é proibida, salvo no caso do artigo 3º, que é a lei temporária ou a lei excepcional. Pessoal, a lei temporária e a lei excepcional é uma exceção a essa irretroatividade. Por quê? Pense comigo o seguinte: hoje nós temos as pessoas que desrespeitam a essas regras de convivência a respeito do Covid, etc. E suponhamos a pessoa saiba que está contaminado e mesmo assim ele vai numa festa sem máscara, abraça as pessoas, compartilha o mesmo copo e etc. Suponhamos que ele contamine ali 2, 3 pessoas ou mais, ele vai responder pelo artigo 132 do Código Penal, tá? Só deixa eu verificar se é 132, 131. Não, 131 do Código Penal, que é praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado ou ato capaz de produzir contágio. É o artigo 131 do Código Penal. Então, veja, esse artigo 131 ele já existe. E a pena dele é de reclusão de 1 a 4 anos, ok? Pois bem, imagine vocês que o nosso Congresso Nacional acabe aprovando um aumento, cria aí o tipo específico do Covid, tá? Fala, ó, durante a pandemia do Covid-19 aí, as pessoas que passarem voluntariamente o vírus para outrem terão a pena de 5 a 10 anos. Então, veja, essa é uma lei excepcional ou uma lei temporária? Qual a diferença da lei excepcional para a lei temporária? A lei excepcional, ela perdura enquanto houver a excepcionalidade. A lei temporária, ela vem com o início da sua vigência e o final da sua vigência. Por exemplo, nós tivemos a Lei Geral da Copa, tá? Lembram da Copa que foi feita aqui no Brasil? Lembram da Alemanha? Lembram do 7-1? Então, naquela época, a Lei Geral da Copa, ela criou alguns tipos penais ali e aumentou outros. E veja, ela durou até o final de dezembro daquele ano. Ela durou exatamente até o final de dezembro daquele ano. Então, aquilo ali é uma lei temporária, porque ela veio, tá, com início e data de vigência e data da sua morte. Isso é lei temporária. Lei excepcional, nesse caso agora da pandemia, que o tipo criou um novo tipo, enquanto durar a pandemia, a pena do crime é de tanto a tanto, tá? Beleza. O que acontece? Acabou a pandemia. Aí volta ao tipo do artigo 131. Ou, vamos até imaginar que eles tenham aumentado a pena do artigo 131. Pessoal, voltou a legislação antiga, essa legislação antiga é melhor. Então imagine a pessoa que cometa o crime hoje e vai ser punido daqui a um ano. Ele vai ser sentenciado daqui a um ano. Então, daqui a um ano, quando ele for receber a sentença, não tem mais, se Deus quiser, não estaremos mais com pandemia. Aí a pena seria de 1 a 5 anos. Aí pergunta-se, aplica-se a lei atual, ou seja, daqui em 2022, que é mais benéfica, ou vai aplicar a lei excepcional? A regra geral é a lei excepcional.
A lei excepcional é uma exceção em que ela tem ultratividade maléfica. Por quê, pessoal? Porque se ela não tiver essa ultratividade maléfica, perde sentido, porque ninguém vai cumprir. Vai falar, é uma lei temporária, é uma lei excepcional, eu vou descumprir, porque depois, quando voltar à normalidade, não é crime, ou a pena é reduzida. Então, por isso que a maioria da doutrina se posiciona no sentido de que a lei excepcional, a lei temporária do artigo 3º, ela é uma exceção a essa regra. Ela vai ter caráter ultroativo maléfico, tá? Ultroativo maléfico. Lembrando aos senhores que tem vozes na doutrina que entendem que esse artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição de 88. Um deles é o professor Rogério Greco. O professor Rogério Greco não concorda, tá, com esse artigo 3º. Ele fala que esse artigo 3º vai de encontro com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, e é caso de não recepção desse dispositivo legal, tá? Só que até hoje o Supremo não manifestou. Tá? Então, para uma prova de concurso, se for prova objetiva, está valendo a ultratividade maléfica do artigo 3º. Agora, se for uma prova subjetiva, aí vocês podem argumentar, falar que não foi recepcionado pela Constituição e etc., depender do concurso que vocês estiverem fazendo. Por quê? Se for para a Defensoria Pública, tranquilo, vocês alegarem isso. Agora, se for para o Ministério Público, para a magistratura, para delegado, não. Vocês vão alegar que o artigo 3º ele está vigente sim e possui ultratividade maléfica. Ok? Pessoal, sobre o princípio da legalidade, essas eram as considerações que eu queria falar a vocês. E, por último, as funções desse princípio da legalidade. Tá? Então, veja. Quais são as funções? Nós temos 5 funções. Lei estrita, tá? Que é a famosa lex stricta. Lei escrita, que é a lex scripta. A lei certa, lex certa. A lei prévia, lex praevia. E, por último, a lei necessária. Tá? Olhando aí o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, do direito penal mínimo, fragmentário, da subsidiariedade do direito penal. Tá? Tudo isso nós podemos também falar como funções do postulado do princípio da legalidade, nesse sentido de lei necessária. Tá? E para a gente finalizar, lembrem que regra geral, tá? Regra geral. A lei ela tem só retroatividade benéfica, tá? Ela não pode ter ultratividade maléfica, a não ser que seja caso do artigo 3º do Código Penal. Tá? Quando a gente fala sobre analogia in bonam partem, eu sempre posso aplicar. Ou seja, a lei está lá com nós, eu posso pegar uma outra lei para aplicar para beneficiar a gente? Posso. Posso utilizar de analogia in malam partem? De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. É diferente a analogia in malam partem da interpretação analógica in malam partem que falamos na aula passada. Tá? A respeito ali dos exemplos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4. Tá? Então, lembre que é possível sim, tá bom? Tudo isso decorrente do princípio da legalidade. Alguma dúvida ou podemos passar para outro princípio? Professor, a ultratividade maléfica é só na lei temporária, não é excepcional não? Excepcional também, as duas. A lei excepcional e a lei temporária são exceções em que pode haver ultratividade maléfica. Tá ok, obrigado. Então, beleza. Então, vamos continuar. Pessoal, próximo. Vamos lá. Princípio da ofensividade, ou também chamado lesividade. Nullum crime sine iuria. Olha só que interessante. Pessoal, veja. Princípio da ofensividade ou lesividade. O que nós temos que entender desse princípio da ofensividade ou da lesividade? Só existe crime se houver um ataque ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, tá? E veja, eu só posso falar em princípio da ofensividade ou lesividade quando eu ataco um bem jurídico alheio, não próprio, tá? Olha os exemplos. Se eu brigo com o meu vizinho e eu, para puni-lo, vou no estacionamento e depredo o carro dele. Veja que eu estou cometendo um crime de dano. Princípio da ofensividade, da lesividade. Eu ataquei um bem jurídico alheio. Ok?
Beleza. Agora imagine vocês o seguinte, tô casado, tá? Tô casado, com comunhão parcial de bens, descubro um baita de um chifre, tá? Em que a minha esposa me colocou, e aí eu, para puni-la, o que eu faço? Eu vou e quebro o nosso carro, que está no meu nome, mas que ela utiliza. Tá? Então, veja, em termos de propriedade de carro, nós sabemos o que manda aí a propriedade é exatamente o nome que está ali no documento, e está no meu nome. E o que acontece? Eu vou lá e depredo esse carro. Existe crime? Em regra, não. Por quê? Não existe crime de dano se o patrimônio é próprio. Não existe crime de dano se o patrimônio é próprio. Por quê? Princípio da ofensividade, princípio da lesividade. Tá? Outro exemplo do princípio da ofensividade ou da lesividade. Imagine aí o caso de suicídio. Tá? Ah, quero me suicidar. Descobri o chifre, a vida não tem mais sentido, vou me suicidar. Pessoal, a tentativa de suicídio é crime? Não no Brasil. Tem países que colocam como crime, em que a pena é a morte. Mas no Brasil não é crime. Por quê? Princípio da ofensividade ou lesividade. Tá? Eu ataquei patrimônio próprio. Ah, professor, mas e a automutilação para receber indenização de seguro? Aí é diferente, pessoal. Aí é diferente. Por quê? Nesse caso, eu estou praticando um crime de estelionato. Eu estou lesionando o meu próprio corpo, mas o objetivo é o quê? Praticar prejuízo alheio à seguradora. Tá? Então, veja, tudo isso são informações que a gente tira do princípio da ofensividade ou da lesividade, tá? E principalmente, ó, o princípio da alteridade. O que significa esse princípio da alteridade? O princípio da alteridade, ele é o contraposto do princípio da ofensividade ou da lesividade, tá? Ou seja, eu não cometo crime quando eu pratico ação contra bem próprio. Tá? Agora, existem exceções? Existe. Uma delas é essa que eu passei a vocês, né? Do crime de estelionato, e outra do artigo 180 do CPM, que é criação ou simulação de incapacidade física por meio de autolesão, pois tenta-se furtar uma obrigação a todos imposta. Tá? Então, veja que no Código Penal Militar tem aí o crime do artigo 184, em que a pessoa se autolesiona. Tá? Agora, tirando isso aqui, tome cuidado com o crime do artigo 122 do Código Penal, tá? Porque lá no artigo 122 não se pune a autolesão. Lá no artigo 122 não se pune o suicídio ou a tentativa de suicídio. Lá se pune a pessoa que induziu, que instigou, que auxiliou materialmente a pessoa a autolesionar ou a pessoa a suicidar-se, tá? Então, veja que o crime do artigo 122, eu aplico sim o princípio da ofensividade ou lesividade, porque a pessoa instigou, induziu, deu a corda aí para o suicida, auxiliou materialmente, sim, então vai punir essa terceira pessoa, tá bom? Então, não esqueçam disso. Pessoal, princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele é um princípio extremamente cobrado em provas de concurso. Extremamente cobrado em provas de concurso, de todas as áreas. Qualquer área que vocês forem fazer prova, sempre cobra esse princípio da insignificância. E como vocês já têm aí o meu material, né? Então fica mais fácil para a gente só relembrar os conceitos. Princípio da insignificância. Primeira coisa, se eu um dia perguntar para vocês, ou qualquer outra pessoa perguntar para vocês, o que você sabe sobre o princípio da insignificância? A resposta de vocês vai ser a seguinte: depende. Depende se a pergunta se refere ao princípio da significância ou da insignificância própria, ou se é ao princípio da insignificância imprópria. Se é para os dois, vamos tecer os comentários aos dois, tá? Então, mas você já começa fazendo essa diferenciação, para mostrar que você tem conhecimento dos dois polos. Por que dois polos, pessoal? Quando nós falamos em princípio da insignificância, nós estamos falando o seguinte, que existem crimes significantes e existem crimes insignificantes. Qual a lógica de um e de outro? Um realmente será considerado crime e a pessoa vai responder pelo crime.
No outro, será considerado um fato atípico, um não crime. Regra geral, um não crime. Por isso que nós precisamos dominar o conceito analítico de crime, em que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Lembram? Pois bem, dentro desse conceito em que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, eu tenho, dentro do fato típico, os seus substratos. Quais são os substratos do fato típico? Eu tenho a conduta, o nexo de causalidade, o resultado e a tipicidade. Só para lembrar, o que é conduta? Eu tenho que saber se minha conduta é dolosa ou culposa, se eu queria matar ou se eu queria simplesmente, ou se eu tirei a vida da pessoa de forma culposa. E se minha conduta é comissiva ou omissiva? Comissiva, atirei contra meu inimigo. Omissiva, deixei o meu filho morrer de inanição por falta de alimentos. Tá? Tudo isso dentro da conduta. Resultado. O resultado ele pode ser naturalístico, ele pode ser material, formal ou mera conduta. Tá? O resultado. Crime material, aquele que deixa vestígios. O crime formal, aquele que prevê a resolução de um resultado naturalístico, mas não precisa dele para a consumação. E o crime de mera conduta, aquele que não prevê e não precisa do resultado naturalístico para a consumação. Beleza? E depois eu tenho o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É o que liga a ação do criminoso com o resultado. Esse é o nexo de causalidade ali do artigo 13 do Código Penal. Pois bem, o último substrato do crime da conduta, melhor dizendo, do fato típico, melhor dizendo, o último substrato do fato típico é a tipicidade. A tipicidade, a classificação que eu mais gosto é a do professor Raul Gino Zaffaroni, que ele defende. A tipicidade, ela pode ser formal ou conglobante. Formal é o que nós estamos aprendendo, é aquele encaixe perfeito. Alguém tirou a vida de outrem, 121 do Código Penal. Alguém tirou a vida do outrem para subtrair os seus bens, 157 do Código Penal. Tá? Alguém tirou a vida do presidente da República, artigo lá 29 e 30 da Lei de Segurança Nacional. Tá? Então, isso é tipicidade formal de subsunção imediata. É o encaixe perfeito. Pois bem, agora, quando nós falamos de tipicidade conglobante, o professor Raul Eugênio Zaffaroni, ele divide em tipicidade conglobante material e conduta antinormativa. O que é conduta antinormativa? Para ser considerado crime, a minha conduta tem que ser contrária ao direito. Então, se eu sou um atirador de elite da polícia e eu recebo uma ordem do governador de estado para matar um sequestrador, assim que eu faço, eu não cometo crime, porque a minha conduta não é criminosa. A minha conduta é fomentada pelo direito. Ela não é uma conduta antinormativa, ela é uma conduta normativa. Então, logo, não cometi crime. Agora, suponhamos que eu tirei a vida do meu inimigo. Então, conduta antinormativa. Aí vem a última pergunta do fato típico. Esse crime, ele é significante ou insignificante? Tá? E aí surge exatamente o princípio da significância própria, ou também chamado crime de bagatela, ou crime bagatelar. Pessoal, o que é isso? É quando, em tese, eu cometi um crime, só que ele é considerado tão pequeno, tão ínfimo, que não será aplicado o direito penal ao caso concreto. Tá? Ou seja, não vai configurar essa materialidade da tipicidade. Não vai configurar a tipicidade da materialidade. Tá? E o fato será considerado um fato atípico. Olha os exemplos. Se eu furto uma caneta Bic de alguém. Pessoal, caneta hoje está valendo o quê? 2, 3 reais? 4 reais? É um valor ínfimo. Nós vamos utilizar o direito penal, a máquina judiciária, delegados, funcionários de uma delegacia, o Poder Judiciário como todo, o Ministério Público, para processar alguém que furtou algo que custe 4 reais. Não. Precisa da insignificância. Tá? Imagine, senhores, estou brigando com meu vizinho e aí eu fico nervoso e pego a minha unha que está grande e arranho o braço dele. E o braço dele dá aquele arranhãozinho, fica aquela vermelhidão naquele momento, no outro dia já até desapareceu. Pergunto, essa lesão corporal leve,
ela deveria ser objeto aí da ação estatal? Não, o princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Mas veja, o princípio da insignificância própria, ele tem diferenciação. Por quê? Principalmente nos crimes patrimoniais, onde eu tenho aí valores para trabalhar, veja que fixou-se entendimento jurisprudencial que, quando eu aplico o princípio da insignificância ali no furto, quando eu aplico o princípio da insignificância no dano, no estelionato e por isso vai, o bem, pessoal, subtraído, ele não pode ser superior a R$ 250, tá? A R$ 250. É o valor que a doutrina convencionou em aplicar o princípio da insignificância. Acima disso, haverá crime? Haverá crime. Tá? Se, por exemplo, for furto, vai ser furto com causa de diminuição de pena. Mas crime não haverá. Então, até esse valor de R$ 250 é mais ou menos tranquilo. Mais ou menos tranquilo. Tá? Beleza, vamos lá. Agora, existem os crimes tributários, crimes contra o sistema financeiro nacional. Aqui, pessoal, o patamar é diferente. Aqui, o princípio da insignificância é até R$ 20 mil. Por que disso? Porque a Fazenda Pública tem uma portaria da Fazenda Pública falando o seguinte: advogados do Estado, advogados da União, vocês não devem trabalhar com coisas insignificantes para o Estado. Por quê, pessoal? O Estado é credor de milhões, de bilhões. Então, assim, para o Estado não compensa que o seu funcionário entre com uma ação cobrando de um devedor menos de R$ 20 mil. Tá? Em resumo, é exatamente isso. Então, aqui nós aplicamos nesses crimes o princípio da insignificância até R$ 20 mil. Ou seja, igual eu falei para vocês na semana passada, se eu vou no Paraguai, trago de lá várias mercadorias e não pago o imposto devido, crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Só que se essas mercadorias não ultrapassar o valor de R$ 20 mil, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Vou responder perante o fisco na forma administrativa, mas eu não cometo crime. Por quê? Princípio da insignificância própria. Princípio da insignificância própria. Então, veja que eu posso aplicar o princípio da insignificância em quase tudo, pessoal. Em quase tudo. Posso aplicar em crimes patrimoniais, posso aplicar em crimes... financeiros, tributários, crimes contra a incolumidade física, tá? Veja aí este exemplo da lesão corporal. Eu posso aplicar? Posso. Quando que eu não posso aplicar o princípio da insignificância própria? Não posso aplicar, em regra, porque tem súmula a respeito disso, do STJ, crimes praticados contra a administração. Peculato em diante. Tá? Peculato em diante. Tá? A súmula, pessoal, apesar de existir essa súmula do STJ, o próprio STJ tem decisões em sentido oposto, aceitando, em alguns casos, tá, essa atenuação dessa súmula que eles fizeram, proibindo aí a aplicação do princípio da insignificância. E o STF, interessante, foi até um caso que ele julgou em que um policial, ele subtraiu um toca-fitas de um carro apreendido. E esse toca-fitas custava R$ 80. E o STF entendeu que não se aplicava o princípio aí da insignificância, porque estavam presentes outros requisitos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que são os requisitos objetivos e subjetivos de configuração do princípio da insignificância própria. Tá bom? Outra situação que eu também não aplico o princípio da insignificância: crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, STJ também proibiu, tá? Então, veja, briguei com a esposa e simplesmente pratiquei uma lesão corporal levíssima na esposa, tá? Nesse caso, posso falar que não houve crime? Não, não existe isso, tá? Subtraí da minha esposa R$ 100. Posso falar que isso, eu vou aplicar o princípio da insignificância e não vou ser responsabilizado? Se for numa relação íntima de afeto aí, você subtraiu da esposa, da namorada, etc., dançou.
tá? Porque não aplica o princípio da insignificância. Pode aplicar o artigo 181, mas a insignificância, não. Tá bom? Ranieri, pode falar. Professor, a respeito de, um exemplo, um servidor policial. Tem um terceiro que tem uma causa lá que, dependendo da situação, da colocação que esse servidor policial der, esse terceiro pode sair com a causa ganha, entre aspas. Eu posso aplicar esse princípio da insignificância para esse servidor que deu essas, vamos dizer, o caminho das pedras para esse terceiro? Você está falando do crime de advocacia administrativa? Seria isso daí. Tá, deixa eu contextualizar aqui para entender. Fala o exemplo novamente. Tá, um exemplo. Meu pai deu baixa da PM há uns 25 anos atrás. Sim. Beleza. Aí, curioso, como todo estudante de direito né? Eu quis saber a questão da baixa dele, porque quem deu a assinatura, quem assinou no caso, era alguém que não tinha essa autoridade para poder dar a baixa dele. Né? Sim. Beleza. Se eu fizer uma consulta a um policial que tem o conhecimento do direito e tudo mais, e esse policial me passar o caminho das pedras, ele vai estar infringindo alguma lei ou pode ser aplicado o princípio da insignificância se for, como é que se diz, confirmado que houve esse caminho das pedras por esse servidor? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Rainieri, olha só, aí tem um problema um pouco mais grave, que é a justiça castrense, que é o direito penal militar, tá? E eu vou ser sincero a você, eu não sou especialista em direito penal militar, nunca li o CPM inteiro, eu já li várias partes do CPM, mas nunca ele inteiro. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar a você sobre um crime, talvez militar, que esse militar possa estar cometendo. Eu posso falar do direito penal, tá? No direito penal, eu tenho um crime do artigo 321, que é a advocacia administrativa. Mas olha só como configura essa advocacia administrativa. É quando a pessoa patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, tá? Então, veja, a pessoa, ele é funcionário público e ele patrocina um interesse privado na sua repartição porque ele tem interesse, ele vai ganhar com isso, tá? E isso é o crime de advocacia administrativa. Agora, se num caso igual a esse, aparentemente eu não vejo crime, mas assim, eu não sou a melhor pessoa para te responder, tá? O ideal é que você procure um especialista em direito penal militar, tá bom? Entendi. Eu só queria saber só se entrava nessa esfera aí do princípio da significância, essa questão da advocacia, né? Advocacia administrativa, que o senhor falou? Então, mas esse que é o caso. Se a gente for analisar a decisão do STJ, crimes contra a administração, e esse é um crime contra a administração da justiça, em tese não pode ser aplicado o princípio da insignificância, apesar de ter precedentes em sentido contrário, tá? Mas mesmo assim, é melhor analisar, por quê? Para ver se existe alguma figura típica no CPM nesse sentido, tá? A pessoa simplesmente dá a informação, o ideal é você fazer isso, 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 porque assim, eu não vejo interesse da pessoa nisso. A pessoa que fizer isso vai estar simplesmente ajudando o procedimento administrativo. Mas tem muitos advogados especialistas na justiça castrense que, com certeza, também vai dar um norte legal para essa demanda tua, tá bom? Sim, professor. Esse meu colega, ele está fazendo mestrado na UNB, né? Numa parte do direito, né? Aí a informação que ele me passou foi simplesmente, se dirige à seção de pessoal da polícia, tal, tal, tal. Aí eu me liguei depois que eu parei, eu falei, poxa, ele foi malandro. Ele foi esperto, porque se ele fizer esse tipo de conduta contra a própria administração pública, ele vai estar infringindo um monte de coisa. Eu falei, não, foi esperto, o cara soube lidar com a situação. Pior, sem dúvida. Vamos lá.
Pessoal, olha só, eu falei para vocês sobre o princípio da insignificância própria, tá? Antes de passar para o princípio da insignificância imprópria, é importante que vocês saibam que vários concursos, vários já pediram, inclusive na segunda fase de delegado de Minas Gerais, eles pediram para falar exatamente sobre o princípio da insignificância, discorrer. E o que eles queriam que o aluno falasse? Além de tudo que nós já falamos até agora, a banca queria do aluno que ele explicitasse os requisitos objetivos e subjetivos para a configuração do princípio da insignificância própria, tá? E é bem simples. Mari mais não reincidência, tá? A não reincidência e o fato da pessoa também ser não ser residente específico, né? E não ostentar habitualidade nos seus antecedentes criminais. Ou seja, não ser ter uma folha de antecedentes aí longa, tá? Então, veja, vou fazer a inversão da tela aqui para que vocês vejam exatamente esses vetores determinados, pessoal, pelo STJ, tá? Pelo STJ. Então, vamos lá. Quais são esses vetores do princípio da insignificância? Mari. O que é Mari? É uma palavra mnemônica para exatamente falar o quê? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aí na tela. Exatamente o quê? O Mari. Tá? Então, veja, o STJ ele analisa isso aqui como os requisitos objetivos. Tá? Então, tem que haver uma mínima ofensividade da conduta, uma ausência de periculosidade social da ação, esse reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ao lado da Mari, nós temos os requisitos subjetivos, que são o fato dele não ser reincidente, né, não ser portador de maus antecedentes, ou não pode ser também criminoso habitual. Ok? E não pode haver reincidência específica. Que reincidência específica? É quando a pessoa comete o mesmo crime. Por quê? Existem precedentes no STJ que mesmo a pessoa sendo reincidente, mas ele não era reincidente específico. Ou seja, cometeu um crime de lesão corporal, depois cometeu um crime de furto. Tá? E nesse caso aplicou-se o princípio da insignificância. Agora, quando se trata de reincidência específica, ou seja, a pessoa cometeu um crime de uma picanha o ano passado, e agora comete o crime de furto, né, de uma picanha ano passado, e agora comete o crime de furto de 10 sacos de arroz, por exemplo. Tá? Tudo ali abaixo de R$ 250. Então, veja, nesse caso, ele está cometendo o mesmo crime, que é furto. Se esse furto não for famélico, tá? Que é exatamente quando a pessoa comete o crime para saciar a sua fome, quando ele não tem nenhum outro meio para saciar essa sua fome, tá? Aí estaremos em estado de necessidade, que é uma causa de exclusão da ilicitude da conduta. Tá? Aí a pessoa não vai responder. Mas, não sendo isso, suponhamos, a pessoa subtraiu shampoos, e depois foi lá e subtraiu algum aparelho eletrônico até esse valor de R$ 250. Então, veja, esse é um exemplo de furtos sucessivos em que não será possível aí a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Pessoal, esses são os requisitos sobre o princípio da insignificância própria. Agora, e a infração bagatelar imprópria, ou também chamado de princípio da insignificância imprópria? Como funciona? Tá? Vem aqui comigo. O princípio da insignificância imprópria, ele é diferente da insignificância própria. Em que sentido? Quando eu falo que aplico o princípio da insignificância próprio, eu digo que o crime já nasceu insignificante. O crime nasceu insignificante, tá? É um ato pequeno. Não cabe a atuação do direito penal.
Agora, quando eu falo em princípio da insignificância imprópria, o ato nasceu significante, sim, tá? O fato é típico, o fato é ilícito. Agora, quando eu vou no campo da culpabilidade, aí a gente se depara em ação em que o presente caso não merece aplicação de pena, tá? Então, quando não houver a necessidade de pena, aí eu aplico um princípio da insignificância impróprio, ou seja, ele vai atingir a culpabilidade, tá? Trago 2 exemplos para os senhores. Primeiro exemplo, um crime do artigo 169 do Código Penal, apropriação indébita previdenciária, 169A. O que aconteceu? A empresa, ela desconta dos seus funcionários 8%, tá, dos custos ali da folha de pagamento, né? E ela entra com os 12% e repassa isso para o Estado, ali para a Previdência do funcionário, etc. Pois bem, a empresa o que fez? Ela descontou esses 8% do funcionário e deveria pegar os seus 12% e depositar, e não fez. Não fez o repasse e ficou retido ali aqueles 8%. Ou seja, cometeu o crime de apropriação indébita previdenciária. Só que neste exemplo, o que aconteceu? O empresário alegou como fundamento da prática desse crime que ele estava passando por problemas financeiros graves, a sua empresa estava passando por problemas financeiros graves, e ele tinha duas opções. Fechava a empresa, mandava todos os funcionários embora, ou mantinha a empresa, pagando os salários dos funcionários, mas não pagava o fisco. E não pagava o fisco, tá? Foi exatamente isso que ele fez. E os nossos tribunais, e chegou até o STJ, e o STJ entendeu que não era cabível, neste caso, a pena. Apesar de ser crime, apesar de ser relevante, não era o empresário lá tinha sido a primeira vez que a empresa tinha praticado esse tipo de crime, e o STJ entendeu que não era cabível as sanções, a pena para a empresa ali a respeito do crime de apropriação indébita previdenciária, tá? Luiz, antes de passar para você, uma última informação. O outro caso foi de um rapaz, tá? Ele tinha 18 anos, ele subtraiu uma bicicleta. Ele subtraiu uma bicicleta da vizinhança. Essa bicicleta, ela custava em torno de R$ 400. Ele, depois de ter subtraído, ele se arrependeu, tá? Ele foi lá, devolveu a bicicleta para o dono e pediu perdão. Ok? Ok. Mas veja, o crime de furto é de ação penal pública incondicionada. O delegado ficou sabendo, abriu inquérito, ele foi indiciado, depois foi para o Ministério Público ofereceu denúncia, e aí foi para a sentença. E aí discutiu-se exatamente nesse caso. Veja, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque o valor é acima de R$ 250. Tá? Eu poderia aplicar o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal, que é uma causa de diminuição de pena, porque, salvo engano, ele fez isso antes do recebimento da denúncia ou queixa, ok? Mas veja, o tribunal, ele foi além e falou assim, poxa, foi ouvido na delegacia, ou melhor, em juízo, o acusado, foi ouvida a vítima, e a vítima falou que se fosse de ação penal privada, ele não processaria, porque ele não tinha mancha criminal, tá? E ele pediu perdão. E a vítima entendia que aquilo ali já era o suficiente. Então, levando tudo isso em consideração, essa pessoa não foi condenada. Por que não foi condenada? Aplicou-se o princípio da insignificância imprópria. Entenderam que não, apesar do crime ser significante, o acusado não merecia uma aplicação de pena. Tá bom? Por partes. Luiz, depois Ranieri. Pode falar, Luiz. Professor, só como você falou da apropriação indébita aí, do artigo 169, é engraçado que isso, na verdade, isso aí pelo pouco que eu conheço, né, muitas empresas fazem isso, né? Se fosse para punir mesmo, faria fila, né? Enorme. Mas a própria Receita, ela dá margem, assim,
porque ao permitir parcelamento dos valores retidos do funcionário, ela já dá margem também para a pessoa fazer isso, né? Então, Luiz, primeiro, pessoal, fazendo a retificação, não é o 169A, não, é o 168B, apropriação indébita previdenciária, tá bom? Artigo 168, ou melhor, artigo 168A, apropriação indébita previdenciária, tá? Artigo 168A, a apropriação indébita previdenciária. Olha só, Luiz, infelizmente, as empresas fazem isso, mas veja, só foi o STJ aplicou isso, tem só um precedente nesse sentido, e foi no seguinte sentido, em que a empresa ela estava numa situação extremamente complicada. Hoje, veja que essa decisão é muito antiga, essa decisão já deve ter mais de 5 anos. Hoje, pessoal, qual o empresário que não está numa situação complicada hoje? Eu acho que só se for do ramo que vende produtos aí pela internet, que estão ganhando dinheiro pra caramba. Mas tirando isso, todo e qualquer empresário tá matando cachorro a grito. Então tá matando cachorro a grito. Então, assim, esses empresários, contratando vocês como futuros advogados, vão conseguir uma boa defesa, caso eles sejam processados, em cima dessa tese do princípio da insignificância imprópria. Porque todos hoje estão escolhendo o que pagar por causa da pandemia, por causa desse prejuízo todo. Tá bom? Agora, geralmente se aplica esse tipo de princípio em situações excepcionais. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo numa excepcionalidade em que a maioria dos empresários são nessa situação. Tá? Então, assim, se porventura algum empresário for aí processado, pode contratar um bom advogado e se defender nesse sentido, sim, para que ele responda perante o fisco, administrativamente, mas criminalmente não, tá bom? Ranieri, pode falar. Professor, dentro do que o senhor falou a respeito da administração pública, eu vi Sim. aqui uma súmula do STJ 599, que ela diz Exato. assim: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Aí tem aqui um julgado de 2010. Não se admite, em regra, a aplicação do princípio da significância aos delitos praticados contra a administração pública, haja vista buscar-se, nesses casos, além da proteção patrimonial, a tutela da moral administrativa. Aí outro julgado de 2014. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, firme no sentido de que não se aplica, em regra, o princípio da significância aos crimes contra a administração pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, né? E uma vez que a norma visa resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Então, achei bem interessante essa súmula aí, ligado ao que o senhor falou a respeito do princípio da significância. Então, Ranieri, são dois princípios que eu falei, são duas exceções que eu falei a vocês, né? Eu falei da súmula do STJ, que é essa que você acabou de ler, que é a súmula 599 do STJ, e falei também da violência doméstica familiar contra a mulher, que é a súmula 589. Tá? Então é bem simples. 589, violência doméstica familiar contra a mulher, e o outro 599. Lembrando a vocês que a respeito da súmula 599, nós temos vários precedentes em sentido contrário, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal aplicando o princípio da insignificância contra os crimes ali praticados contra a administração. Mas, para a prova de concurso, vocês precisam sim lembrar dessas duas súmulas, a 589 e a 599. Tá bom? Luiz, pode falar. Mais alguma coisa? Não, professor, já respondeu já, só aquilo mesmo. Esqueci de baixar então beleza, aqui. então. Pessoal, então veja, então falamos aí sobre o princípio da insignificância, fizemos a diferença do próprio e do impróprio, falamos aí sobre os vetores, né, os objetivos e os subjetivos, e agora nós vamos caminhar, ok? Nós vamos caminhar para... Opa, não é isso aqui. Vamos lá. Agora sim. Pessoal, princípio da responsabilidade pessoal individual ou intranscendência, tá? O que esse princípio nos ensina? Nos ensina que no direito penal,
A pessoa só pode ser responsabilizada se ela agiu com dolo ou se agiu com culpa, tá? Então, o princípio da responsabilidade pessoal é isso, responsabilidade subjetiva, tá? Não é responsabilidade, tá? É responsabilidade subjetiva. A pessoa só pode ser punida se ela agiu com dolo ou se agiu com culpa, tá? Vocês vão estudar, nós vamos aprofundar as várias modalidades de dolo. Dolo de primeiro grau, de segundo grau, dolo direto, dolo indireto, o dolo alternativo, tá? Dolos malos, dolos bônus e por aí você vai. Mas veja, é importante que vocês saibam que no direito penal, a pessoa só pode ser responsabilizada se agiu de forma dolosa, ou seja, ela tinha vontade e consciência de praticar aquele crime, ou agiu de forma culposa, por negligência, imprudência ou imperícia, ok? Isso é responsabilidade pessoal, tá? Que é individual, que é intranscendente. Isso não passa para outras pessoas, ok? Então, imagine, eu tenho 18 anos, pratiquei o crime, mas eu cometi o crime porque eu sempre fui mimado pela minha mãe. Então, minha mãe deve ser responsabilizada? Claro que não, tá? Por causa do princípio da responsabilidade pessoal, ok? E, pessoal, esse princípio da responsabilidade pessoal tem uma outra consequência. A pena nunca pode passar da pessoa do condenado, tá? Isso é uma máxima em direito. A pena nunca passará da pessoa do condenado, mas tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Imagine vocês, todo ato criminoso, ele gera reparação de danos. Tanto é que está no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, que o juiz, em regra, ele deveria ser obrigado a colocar um valor mínimo de indenização, tá? Um valor mínimo aí de indenização, tá? Em toda a sentença penal condenatória, ok? Agora, existe a situação em que a pessoa é condenado e suponhamos que o juiz ali arbitre um valor R$100 mil. R$100 mil. Pois bem, de efeito de condenação. E, detalhe, eu não tenho dinheiro, eu só tenho uma casa, que está no meu nome, tá? E suponhamos que eu não seja casado e só tenho filhos. Aí eu pergunto a vocês, essa minha casa pode ser vendida para pagar essa indenização pelo crime de homicídio que eu cometi? Ou, nesse caso, os meus filhos têm direito à herança e aplica-se o princípio da intranscendência e a casa vai ficar para eles? O que vocês acham? Se tratando da parte penal, não tem intranscendência de pena, né? Agora, se for questão civil, tudo que foi acrescido aí de forma ilegal vai ser tirado, mesmo que seja uma herança, né? Não estamos falando de acrescido de forma ilegal. Suponhamos que eu cometi um crime de homicídio. Cometi um crime de homicídio, matei alguém. Só que aí fui condenado por esse crime de homicídio, e aí o juiz condenou lá uma reparação por danos morais à família da vítima de R$100 mil. A única coisa que eu tenho, suponhamos aí, um apartamento que custa aí R$100 mil. Aí eu pergunto, eu não sou casado, tenho um apartamento de 100 mil, só que eu tenho 2 filhos menores. Esse meu apartamento pode ser vendido para pagar essa indenização? Ou, nesse caso, aplica-se o princípio da individualização, da intranscendência, e os meus filhos têm direito a ficar com esse apartamento? Eu acredito que sim. Olá, Renato. Não pode ser vendido, porque a única moradia que seus filhos têm, eles têm direito a estar com o apartamento. Quem cometeu o crime foi você. E aí, Luiz? Pode falar, Luiz. Fala, Thiago. Professor, eu acho que, no caso aí, igual a amiga falou, acho que não, pelo fato de seus filhos serem de menor, e o crime quem cometeu foi você. Tá certo. Então vamos lá. Eu acho Thiago, que não, porque é o único patrimônio que a pessoa tem. Ótimo, Cardilazer, ótimo. Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer as devidas correções. Primeiro, Thiago, não existe a expressão de menor, tá? Ela é equivocada. Nós podemos falar menor de idade, tá? Mas essa expressão de menor que a gente escuta todo dia no noticiário, as pessoas falando, ela é condenada pelas regras gramaticais da nossa língua portuguesa, tá? Então faça essa correção. Menor de idade.
Agora vamos lá, pessoal. Pasmem, não existe herança de pai vivo. Não existe herança de pai vivo, tá? Então, essa é uma briga Olha, muito pegadinha. no direito civil, em que, por exemplo, o pai já está de idade, né? Aí a mãe falece, e aí ele está com o patrimônio ali praticamente quase todo dele, e ele quer fazer o quê? Ele quer gastar com mulheres novas. E aí os filhos ficam loucos, doidos. Pessoal, teve uma mulher no Lago Sul que foi na delegacia registrar ocorrência contra o pai que estava dilapidando o patrimônio dela. Aí o delegado falou, mas como o seu pai está fazendo isso? Aí ele tá, toda semana ele tá com uma namorada nova, ele dá presente para ela e não sei o quê. Aí o delegado perguntou, mas me diga uma coisa, ele tá vendendo seu patrimônio? Uai, claro, ele tá acabando com a minha herança. Qual a herança? Uai, a herança que ele vai me deixar quando ele falecer. Aí o delegado, quando ele falecer. Então, não existe herança de pai vivo. Então, o pai quer torrar o dinheiro dele, ele tem todo o direito, tá? E isso não é o direito dele, tá? Isso não... Veja que a mulher ainda foi lá pela a Lei Maria da Penha, que tem lá a violência patrimonial. Mas não é patrimônio dela, é do pai, tá? Então, veja, não existe herança de pai vivo. Pronto, acabou. Segundo, mas ele só tem a casa, e casa é um bem impenhorável, como acho que quis dizer a Cardilazir. Cardilazir, isso seria verdade se vocês não estudassem a Lei 8.009/90. Tá? Anotem. Lei 8.009/90. Essa Lei 8.009/90 é uma lei que vai falar quais são os bens que podem ser penhorados. Tá? E vai falar sobre bem de família que é impenhorável, salvo nos seguintes casos. Um deles é a condenação criminal. A condenação criminal. Então, veja, Cardilazir, mesmo que ele tenha esse único bem, a casa dele, essa casa pode sim ser expropriada para pagar a indenização. Por isso que eu falo que advogados na área criminal que queiram ganhar dinheiro não precisa da área civil, tá? Para uma futura ação de indenização. Na própria ação penal, nós temos meios ali no artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal para pegar esses bens do criminoso, tá? Então saibam que, pessoal, eu só aplico o princípio da intranscendência a respeito de herança no seguinte sentido. Então veja, a pessoa faleceu. Suponhamos que a indenização que ele tem que pagar seja de 500 mil. E ele deixou um patrimônio de 100 mil, patrimônio dele. Só que os filhos dele, todos são ricos. Então, nesse caso, o Estado, a vítima, ou os familiares da vítima, podem ingressar contra os herdeiros para cobrar os outros 400? Nesse caso, não. Por quê? Porque o morto só tinha 100 mil. E se vai atrás de patrimônio dos próprios herdeiros, e nesse caso é dinheiro deles, não é do morto, tá? Já era deles antes da herança. Então a herança só tinha valor de 100 mil, só que eles já eram ricos. Então nesse caso, pode pegar os bens de origem lícita dos herdeiros? Não. Então a Constituição Federal vai falar o seguinte, que eu posso ingressar contra os herdeiros para cobrar esse valor até o montante do quinhão transferido. Ou seja, só posso cobrar dos herdeiros aquilo que eles receberam de herança do pai. Nenhum centavo a mais. Tá bom? Esse é o princípio da individualização, da responsabilidade pessoal, da intranscendência. Isso é uma consequência. Tá? Tudo isso são consequências desse princípio. Tá? Pessoal, princípio da culpabilidade. Olha que interessante. Princípio da culpabilidade. Ou melhor, pessoal, todas essas consequências que eu falei a vocês, ele está atrelado ao princípio da responsabilidade subjetiva, mas ele está mais atrelado ao princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena, que a pena não pode passar aí da pessoa do condenado.
Tá? Então, responsabilidade subjetiva, a pessoa não pode agir com dolo, não pode ser responsabilizada, a não ser que seja por dolo ou culpa. E o princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena, esse do quião, em que os herdeiros só são obrigados a pagar aquilo que eles receberam de herança. Tá? Princípio da culpabilidade. Pessoal, o princípio da culpabilidade, ele é abrangente. Por quê? Como eu mandei já a vocês, a culpabilidade, ela é elemento do crime, ele é elemento de individualização da pena e ele é elemento de individualização também ali da execução da pena. Então, a gente analisa essa culpabilidade do agente em todas essas fases, tá? Não só na classificação do crime, se é crime ou não, como também nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como também na hora da execução da pena, tá? Tudo isso tem que ser analisado no princípio da culpabilidade, ok? Princípio da isonomia ou da igualdade, ou seja, enquanto não houver sentença judicial transitada em julgado, a pessoa é considerada inocente. Foi por causa desse princípio, né, princípio da isonomia ou da igualdade. Princípio da isonomia e da igualdade, todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, se iguais, e desiguais na medida de sua desigualdade. Tá? Então, veja, a Constituição Federal, ela nos afirma que homens e mulheres são iguais perante a lei, ok? Beleza. Então, enquanto homens e mulheres estiverem em pé de igualdade, eles terão os mesmos direitos. Agora, por que a Lei Maria da Penha protege a mulher e não ao homem? Por quê? Por causa da desigualdade. Numa relação aí de violência doméstica e familiar, geralmente a mulher apanha mais do que o marido. Tá? Então, por isso que a Lei Maria da Penha veio proteger a mulher de uma forma desigual. Por quê? Para contrabalancear. Então, pessoas desiguais, a lei vai agir de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de ações afirmativas do nosso Congresso Nacional. Ok? E aí sim, o princípio da presunção de inocência. O STF, ano passado, né? Ele julgou, ou melhor, ano passado, não, 2019, ele julgou inconstitucional a execução da pena por órgão colegiado, tá? Exatamente por causa disso, por causa do princípio da inocência ou não culpabilidade, ou seja, enquanto não houver uma sentença judicial transitada em julgado, não podemos condenar o acusado, e muito menos executar essa pena, tá? Esse é o entendimento que, ora, prevalece no nosso meio, ok? Continuando, vixe, nosso tempo está acabando, deixa eu só falar aqui dos últimos princípios. Pessoal, princípio... um princípio que eu gosto muito de falar também aos meus alunos, que cai muito em prova. Princípio da vedação do bis in idem. O que é o princípio da vedação do bis in idem? Assim, bem rapidinho, pessoal. Vedação do bis in idem. Uma pessoa não pode ser processada 2 vezes pelo mesmo fato, não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo fato, não pode ser executada a pena 2 vezes pelo mesmo fato. Tá? E ela não pode, e essa pessoa também não pode receber, por exemplo, uma qualificadora e uma causa de aumento de pena e uma agravante pelo mesmo fato, tá? Porque senão vai dar o bis in idem. Tá? Então, essa é uma vedação muito aplicada no nosso direito, esse princípio do bis in idem. Princípio da pessoalidade ou intercedência da pena, já falamos, né? Que é exatamente essa do quião hereditário e para os herdeiros, que eles só vão ser responsáveis pelo aquilo que eles receberem do morto, tá? Não vai pegar patrimônio deles. Pessoal, garantismo hiperbólico monocular, diferente do garantismo penal integral proporcional ou binocular, tá? O que é isso? Isso aqui já caiu em prova e eu trabalhei muito isso aqui na minha tese de mestrado lá na Espanha e eu defendi exatamente isso. O quê? Eu sou contra o garantismo hiperbólico monocular. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso direito, ele dá, o nosso Congresso, melhor dizendo, ele dá uma ênfase maior para a proteção da pessoa rica,
ao passo que o pobre, tá, Deus dará. Um exemplo disso, vocês viram, o princípio da insignificância, tá? Para os pobres ali que cometem furto, é até R$250. Agora, para o rico, que comete crime aí de evasão de divisas e etc., o valor é até R$20.000. Então, veja, é um garantismo hiperbólico monocular. Só olha para um lado da moeda. Só olha para um lado da moeda, não olha para os dois lados. Ok? E eu defendo exatamente o garantismo penal integral proporcional binocular. A gente tem que analisar, pessoal, não só o crime e os criminosos, como também o criminoso e a vítima. Eu não posso simplesmente abraçar todas as garantias para o criminoso e deixar a vítima a Deus dará. Exemplo que o Supremo faz muito. O que ele acabou de fazer no caso do Lula? Tá? O que a segunda turma decidiu? Ele vai anular todos os processos, todas as condenações que o Sérgio Moro proferiu. O que vai acontecer com isso? Eu estou olhando simplesmente um lado da moeda, em que Sérgio Moro conversou com o Delanhol para facilitar ali a obtenção de provas, para colocar muita gente atrás das grades. Só que eu estou deixando de analisar as consequências, a vítima, o Estado. Pessoal, todos esses criminosos, em tese, né, criminosos, eles terão aí os seus processos prescritos e, detalhe, muito dinheiro que poderia ser devolvido não vai ser-lo, não vai ser. E outra coisa, o dinheiro devolvido, em tese, eles podem inclusive pedir a volta desse dinheiro. Se o processo foi anulado, tudo tem que voltar ao estado quo-ante. Tá? Então, veja, eu defendo que tem que haver o garantismo penal integral, proporcional, binocular, em que o Estado tem que ver não só a ação do criminoso, como também as consequências para a vítima. Tá? E, por último, o princípio da proporcionalidade. Pessoal, princípio da proporcionalidade. No direito penal, aí eu tenho o princípio da razoabilidade também, que muitos defendem que são expressões sinônimas. Eu tenho que aplicar esse princípio não só na feitura do crime, ou melhor, das condutas criminosas, ou seja, o nosso Congresso Nacional, quando vai escolher aqueles bens mais importantes para a sociedade, ele tem que usar da proporcionalidade e da razoabilidade para aplicar uma pena. Então, veja, se, igual aconteceu lá no crime do artigo 273 do Código Penal, em que ele colocou uma pena extremamente severa, desproporcional, o Supremo foi e abaixou. Da mesma forma, os crimes de corrupção, pessoal, o nosso Congresso Nacional tem que usar da proporcionalidade e razoabilidade e classificar o crime de corrupção como hediondo. E o nosso Congresso não faz isso. Tá? Então, veja, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ele tem não só a proibição de excesso, como a proibição da proteção deficiente. Bem como essa proteção da proteção deficiente. Então, o Estado ele tem que tomar esse cuidado. Ele não pode nem ir além e muito menos ficar aquém. Por isso que é muito importante esse princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Tá? E lembrando aos senhores que esse princípio também é aplicado e muito na hora ali do procedimento trifásico de aplicação de pena, em que o juiz, apesar de fazer um procedimento ali discricionário, mas é um discricionário vinculado. Ele tem que analisar também nessas medidas a proporcionalidade, a razoabilidade, tá? E até naquele caso que a gente falou mais cedo, de até não aplicação da pena, quando ela for desnecessária. Porque o artigo 59 fala muito bem claro, tem que ser uma pena necessária e que vá prevenir futuros crimes. Então, se ela é desnecessária, não há por que o juiz aplicar uma pena. E aí é melhor aplicar o princípio aí da proporcionalidade ou razoabilidade, tá bom? Olha só, com isso terminamos aí o nosso encontro de hoje, ok? Na próxima